Agora que a gente já sabe, né, realizar o docking básico no primeiro vídeo, né, foi mostrado como faz a etapa de instalação, preparação do ligante e da proteína e, enfim, né, concluir um docking de forma simples, nós podemos explorar um pouco mais as ferramentas que o Autodock Vina disponibiliza para a gente. Então, uma das ferramentas que eu quero mostrar para vocês, que é bem interessante, que tem, e às vezes tem interferência, né, gera interferência no tipo da proteína e do ligante que você está trabalhando, é a docagem, eles chamam de docagem hidratada. Hidratada bem porque são moléculas de água que são inseridas no nosso sistema proteína-ligante, e isso pode gerar alguma modificação que pode permitir a alteração dessa estrutura final do ligante em relação à proteína. Então você tem que ter em mente, dependendo do que você está trabalhando, se a proteína ou a enzima que você está querendo identificar essa interação com alguma molécula pode sofrer uma influência de água. No meu caso, né, no meu doutorado, eu acabei trabalhando com uma proteína, uma enzima, que no seu sítio catalítico tinha uma coordenação com metal e esse metal também tinha coordenação com a água. E quando a gente faz esse docking hidratado, tem uma diferença gigantesca do docking simples. Então eu vejo que a gente vê que pode sim ter uma interferência grande e depende muito do que você está trabalhando. Então, sabe, sempre é bom analisar. Então, para começar, a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai na aba que tem os tutoriais e clicamos no tutorial do docking hidratado. Esse tutorial ele vai explicar um pouco como funciona, né, o porquê desse docking hidratado, como eu falei anteriormente, né, o sentido e como que a gente faz essas etapas, como a gente tem que seguir as etapas para realizar esse tipo de interação entre a proteína e o ligante. Então, a gente já instalou a parte do programa do Vina, como também alguns softwares necessários. Isso está no vídeo do docking básico. Como também tem agora uma etapa diferente que a gente precisa de alguns de outros arquivos. São arquivos de script Python, que chama Dry e MapWater. E a gente vai baixar esses arquivos nesse GitHub. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir para por exemplo, mas a gente pode entrar de novo nessa pasta inicial. A gente clica aqui, clica em Autodoc Scripts e baixa esses dois aqui. Então, é só clicar neles. Eu vou clicar no primeiro, que é o Dry. Clicar aqui em baixar. Ele vai perguntar se eu posso manter, eu vou pedir para mantê-lo. Eu vou voltar e baixar o MapWater. E pronto. A gente vai fazer o seguinte, vai baixar e vai colocar na pasta que estão os arquivos do docking. Então vou só recortar e colá-los aqui. Lembra que essa pasta está no local alocado no Ubuntu, né? Então eu mostrei também no primeiro vídeo como criar essa pasta e colocar todas as nossas moléculas. Senão a gente não vai conseguir executar os comandos no próprio Ubuntu. Então eu vou abrir de novo agora o aplicativo do Ubuntu, voltar lá para o site do tutorial. E com isso a gente tem os arquivos necessários e já podemos começar a executar os comandos. Então a gente vai lá no terminal de linha, acessa a pasta do docking, então o nome que eu escrevi foi docking, e lá estão os arquivos. Se você quiser confirmar, aperta ls enter, então estão todos os arquivos, até os arquivos novos, que são o dry e o mapa de água. E nisso a gente vai também, antes de começar, ativar o Vina no Conda. Então, sempre lembrar disso, senão não vai reconhecer alguns scripts. E vamos preparar o ligante novamente, como também o receptor. Isso é um pouco diferente da docagem básica, porque você precisa criar mapas de afinidade. Então aparece agora nesse comando um traço G para preparar o receptor, que seria a proteína. Então eu vou copiar, colar e escrever as minhas condições. A primeira é que o tamanho da caixa vai ser 20, 20, 20, x, y, z. E o centro da caixa eu já sei, basicamente, é 33, 1 e menos 21. Vou confirmar aqui. Mas isso eu já mostrei também como a gente pode analisar, como encontrar lá no primeiro vídeo. O nome do receptor
vou deixar do mesmo nome lá que nem antes, proteína H, que vai ser o arquivo de saída, como também o arquivo de entrada, que é o que a gente preparou. Sempre confirmar com o nome na pasta esse daqui. Então agora é só dar um Enter, ele vai gerar, vai preparar esses receptores no arquivo desejado pelo docking, como também um mapa de afinidade ali. Esse mapa de afinidade é porque a gente está usando o Autodock 4, né, um outro campo de força. O primeiro a gente usou o Autodock Fina, então ele já preparava isso automaticamente. E nesse caso a gente precisa preparar esse mapa. Então é só esperar alguns segundos e ele vai gerar diversos arquivos. Então, como eu falei lá, aqui você pode ver a caixa onde ela está direcionada, a caixa onde vai acontecer toda essa interação entre a proteína e o ligante. E esse daqui vai ser o arquivo necessário que a gente vai trabalhar no dock. Ele gera outros arquivos também, mas não precisa se preocupar. Vamos só executando e entendendo como que vai acontecer nesse processo. Agora a gente vai preparar o ligante. O ligante aqui, aqui é para ajustar o estado de protonação ou alguns hidrogênios que não estão inseridos, né? A gente já fez manualmente com o ligante, nosso ligante já está preparado, e aqui a gente vai preparar o ligante novamente. Então a gente prepara, nesse caso vai ter o arquivo de saída escrito ligante, aqui vai ser o arquivo de entrada que a gente colocou como ligante, e nesse caso a gente vai colocar um traço W no final, que aí vai adicionar umas moléculas de água. Então é um pouco diferente esse preparo, ele vai ajustar, e nisso já terminou, né? E vai gerar o arquivo ligante. E a gente pode conferir ele para vocês verem como é um pouco diferente do normal, do que a gente inseriu. Então a gente inseriu, por exemplo, esse daqui, né? Esse é o ligante antes do preparo. Então ele está aqui, ok, né? Com os hidrogênios e os oxigênios em vermelho. E agora, quando você vê esse arquivo preparado, que é aqui, você vai ver algumas coisas diferentes. Eu vou tentar ver se eu consigo dar um. Aqui. Opa. Então esse é o ligante preparado. E vocês estão vendo que tem algumas moléculas não, né? Uns pontos. Esses pontos serão referentes a moléculas de água. Então é um ligante preparado de uma forma diferente, ele está hidratado. E essas águas são adicionadas, se vocês perceberem, próximos aos oxigênios. Então tem uma interação molecular ali, uma interação química que faz que tenha algum sentido esse tipo de adição. Então isso já é adicionado no próprio script, ele já prepara essa hidratação do ligante. Nós vamos agora continuar, né, o processo, que a gente vai gerar agora mapas de afinidades para diversos elementos, então é um preparo diferente, como eu falei para vocês. Isso a gente já fez, na verdade, ele repete isso, mas quando ele cria um arquivo novo, que é .gpf, ele cria esse mapa, então essa etapa ele já está repetindo ela, então já está ok, né? Fizemos o mapa para AutoGrid 4, ele até descreve aqui, ele mostra como que são esses mapas. E agora a gente vai fazer, de novo, né, vai dar um ajuste nesse mapa de afinidades para adição de águas. Então ele vai ter reconhecimento também de moléculas de água, afinidade de moléculas de água. Então a gente vai copiar esse primeiro comando e a gente coloca o mesmo nome, né, do que a gente fez. Esse daqui vai ser o protein H receptor, e aí ele tem um arquivo novo que ele vai gerar chamado de .glg. E esse daqui vai ser o mapa de entrada, então você pode conferir na sua pasta, ele tem que ser o mesmo nome do arquivo chamado com .gpf. Então é esse arquivo que a gente vai colocar o nome, a gente coloca aqui. Só dá um Enter, que ele vai preparar isso. Então aqui ele executou e já preparou. E a gente vai para o segundo, que agora a gente vai usar os scripts que a gente baixou. Então os scripts já estão na pasta que a gente está mexendo. Ele vai ter que ter... eu vou botar esse último nome como protein receptor, que é o arquivo que ele vai gerar. Ele vai analisar o arquivo que a gente gerou da proteína. Então esse daqui é o nome da proteína, tá? Traço R. E aqui a gente apaga, a gente só vai deixar mapwater.py, que é o mapa que já está dentro dessa pasta. Então é o arquivo, na verdade, o script que vai executar para modificar e gerar um mapa de afinidade ali com o receptor da proteína, que é a proteína. Então é só dar um Enter, ele vai gerar, dar alguns resultados e a gente já tem quase todos os arquivos prontos para o nosso doc.
E aqui ele explica mais ou menos os resultados e a gente já pode agora executar o nosso docking. Então, a gente vai usar o docking do Autodock 4. Como eu falei, é diferente do que a gente fez o Vina, mas é executável, nada de difícil. Então a gente vai pegar o comando Vina, vamos colocar aqui. Eu aqui vou colocar são os resultados da posição dos ligantes. Vou colocar result. Aqui eu vou colocar 8 para ser um pouco mais rápido, mas recomendo deixar 32. Aqui o scoring ele já manda deixar igual. Vamos colocar esse mapa que vai ser o nome do mapa de proteínas que está Protein H Receptor. Se você olhar na pasta, são diversos arquivos com esse nome. Então a gente vai colocar esse mesmo nome, .receptor. Ele vai reconhecer. E aqui vai ser o ligante que a gente já preparou. Então só dá um Enter. Ele vai começar a ler os mapas e gerar executar o doc. Então demora um pouco, mas nada tão longo assim, e a gente vai esperar até sair o resultado. Bem, foi finalizado o cálculo, né, das posições, das melhores posições ali no docking, dos padrões que a gente definiu, e ele dá as nove energias de interação, né, uma forma de cálculo dessa energia pelo próprio programa, né, ele dispõe isso ali, e a gente pode comparar agora essas estruturas, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente gerou um arquivo como resultado chamado resultado out, e a gente pode abrir esse arquivo, né? E visualizar. Mas antes a gente vai fazer um comando, né? A gente já criou as estruturas, mas podemos executar um comando na qual permite remover algumas moléculas de águas que não são encontradas como uma interação plausível ali, ou tem uma energia de interação que seja boa no tipo de conformação do ligante. Então, esse a gente vai rodar o segundo script, que é o script chamado dry. Ele vai remover todos os posicionamentos. Então, vamos gerar. A gente põe esse result out. Aqui é o mapa do receptor. Então você pode confirmar lá na própria pasta isso. E aqui também. Então ele pede basicamente, só mostrar para vocês, só já alterei aqui, mas você vai executar o script drypy, .py, né, que baixamos, reconhecendo, né, a proteína, o receptor preparado, que é o arquivo .pdbqt, que eles estão todos na pasta, eu vou mostrar para vocês. Seria, deixa eu ver se eu acho ele aqui, esse arquivo. Depois vai ver o mapa, esse é um mapa de moléculas de água, que é reconhecido como W, então você pode ver se está o mesmo nome aqui, e o resultado input, que é o resultado do ligante, que é o que foi gerado na docagem, que seria esse daqui. Não, esse daqui não, esse é o ligante antes, mas tem, vou mostrar para vocês. Então, seria esse daqui. Então, agora a gente vai dar um Enter. Escrevi errado. Então, para vocês verem que eu também posso errar. É protein. Então, ele vai te falar quais são as possíveis moléculas que podem estar ali ou não. Então, é um dado com diversas informações que você pode analisar depois. Mas, basicamente, ele gera um novo arquivo. Esse arquivo chama DryScored, PDBQT, que também tem as conformações, só que agora ele removeu algumas moléculas de águas. O que eu quero falar também, não ficar muito preocupado com essas ligações aqui, ó, que aparecem, que estão todas tortas, né? Porque acaba que o PyMol ele não reconhece muito bem as ligações em PDBQT. É uma informação que não é de visualização, é mais para o docking. Então, a gente tem que só depois analisar a estrutura e arrumar ela, corrigir. E verificar, mais verificar o posicionamento desse ligante. Então, esse são as 9 posições aqui, né, direcionadas.
E aqui a gente abre o ligand, a proteína preparada, né, para ver como ficou a conformação. Então agora a gente pode analisar de forma mais específica, e aqui eu consegui um resultado de forma bem rápida, né, que é o posicionamento do meu ligante vai ser sempre mais ou menos igual, né, que vai ter esses oxigênios, que é um grupo piruvil direcionado para o metal, como também esse grupo ceto direcionado para esse lado aqui. Isso é o já esperado para essa minha proteína, então, como eu falei, eu já tinha reconhecimento disso. E existe uma grande diferença quando eu faço um docking que não tem essas águas. Eu não consigo acertar esse tipo de conformação. Então, no meu caso, o docking hidratado é o melhor, é a forma mais correta de eu encontrar o posicionamento esperado para minha proteína. Então, como eu falei, isso é bem importante para proteínas específicas que dependem dessas moléculas de água. Para finalizar, né, o que eu quero mostrar para vocês é isso, né, esse poder de você utilizar o docking hidratado dessa forma diferente, analisar como que vai ficar o posicionamento da sua estrutura, se é plausível, procure artigos para verificar se isso é válido ou não. E caso tenha dúvidas, né, você ver a diferença, veja o vídeo do docking básico para tentar avaliar e comparar a diferença. Então, é importante você sempre a- realizar um tipo de docagem com base no conhecimento da sua proteína, do seu ligante, o que, que você tem de informação anterior para que chegue no resultado mais próximo possível da realidade do que é o esperado, para não ter nenhum erro de docagem. Então, é isso. Obrigado de novo por assistir o vídeo. Se gostou, escreve lá no comentário, deixa dizendo se tiver dúvidas que eu vou tentar explicar. E se comente também se quiser realizar que eu realizei outros tutoriais. Esse tipo de docagem vai ficar interessante para fazer a dinâmica molecular, para mostrar para vocês quais resíduos então estão interagindo por tempo. E vou soltar esse vídeo mais para frente, como realizar isso a partir desses resultados de docagem. Obrigado.